O maior jogador da história da Argentina e lenda do futebol mundial, Diego Armando Maradona morreu no dia 25 de novembro de 2020, aos 60 anos. O craque argentino sofreu uma parada cardiorrespiratória em sua casa, na cidade de Tigre, na região metropolitana de Buenos Aires. Conhecido como El Pibe de Oro, o jogador sofreu uma delicada cirurgia no cérebro no começo do mês e recebeu alta 8 dias depois, após drenar uma pequena hemorragia cerebral. O médico na ocasião afirmou que a cirurgia era considerada simples, mas havia complicação pela condição da saúde do ex-jogador. O governo da Argentina declarou luto oficial de 3 dias após a morte de Maradona. Campeão mundial na Copa do Mundo em 1986, quando ficou eternizado pelos 2 gols que marcou contra a seleção da Inglaterra nas quartas de final. Maradona era reverenciado e tratado como Deus na Argentina. Seu gol de mão contra a Inglaterra ficou mundialmente conhecido pelas mãos de Deus. Argentina y el partido, ¿para cuándo Argentina y el gol? Vamos muchachos, la pelota viene para Batista, Batista para Enrique, Enrique cambia para el Vasco, allá vino para el Orticochea que lo tiene a Diego como número 10, a Giusti como número 9, a Burruchaga de 8 y a Valdano de 7, la pelota va para Maradona, Maradona puede tocar para Enrique, siempre Maradona hace un drible, se va entre 3, siempre Diego, genial, 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 tocó para Valdano, entró Maradona, falta el 3, apareció, vamos, gol, gol. Mientras los ingleses entregaban todo tipo de justificadas protestas para mí, el gol fue con la mano, lo grito con el alma, pero tengo que decirles lo que pienso. Solo espero que me digan desde Buenos Aires si están mirando el partido en televisión ahora mismo, por favor, si fue válido el gol de Maradona, aunque el árbitro lo dio. Argentina está ganando por 1-0 y que Dios me perdone lo que voy a decir. Contra Inglaterra hoy, aún así, con un gol con la mano, ¿qué quiere que le diga? Outro lance em que marcou sua carreira foi quando Maradona driblou metade do time, inclusive o goleiro, e foi eleito pela FIFA no ano de 2002 como o lance mais bonito da história das Copas do Mundo. Maradona também jogou as Copas de 1982, 1990 e 1994. Em 1990 ele fez a jogada que eliminou a seleção brasileira nas oitavas de final. Em 1994 foi pego no exame de antidoping e cortado da seleção argentina. Maradona conviveu durante toda a sua vida com o vício das drogas, que lhe rendeu 2 suspensões quando era jogador. Em 2000, o argentino sofreu um ataque cardíaco devido a uma overdose em um resort uruguaiano de Punta del Este e passou por um longo tratamento. Recuperado, fez uma cirurgia bariátrica, perdeu 50 quilos e 1 ano depois retornou como apresentador de televisão de sucesso. Em 2007, os excessos no consumo de álcool levaram a uma nova hospitalização, agora por hepatite. Foi internado em um hospital psiquiátrico e saiu novamente. Diego Armando Maradona nasceu em 30 de outubro de 1960 em Lanús, na província de Buenos Aires. O garoto cresceu em Vila Fiorito, um bairro muito pobre da periferia da capital argentina. Com apenas 15 anos, Maradona começou a sua carreira nos Argentinos Júniors, onde atuou entre 1976 e 1981. No clube, fez 116 gols em 166 partidas. Com sucesso, o jogador se transferiu em 1982 para o Boca Juniors, onde ficou apenas uma temporada. Ele logo foi para o Barcelona, onde atuou entre 1982 e 1984.
De lá foi para o Napoli, na Itália. Ganhou uma Copa da UEFA, 2 campeonatos italianos, uma Copa e uma Supercopa da Itália, entre 1984 e 1991, e virou um ídolo. Em 17 de março de 1991, seu vício em cocaína custou-lhe a primeira suspensão de 15 meses. Voltou aos gramados pelo Sevilha, da Espanha, onde jogou entre 1992 e 1993, e voltou para a Argentina para uma breve passagem pelo Newell's Old Boys em 1993. Depois da Copa do Mundo de 1994 e da sua segunda suspensão, vestiu mais uma vez a camisa do Boca, onde deixou os gramados em 25 de outubro de 1997. Um dos maiores jogadores da história do futebol mundial, ao lado de Pelé, o craque argentino disputou 676 jogos e marcou 345 gols em 21 anos de carreira na seleção argentina e em clubes. Maradona também seguiu carreira como técnico. Atualmente era técnico do Gimnasia e Esgrima La Plata, um clube argentino da cidade vizinha a Buenos Aires, além de outros clubes de 1994 a 2018 e também da seleção da Argentina na Copa do Mundo de 2010. A saúde de Maradona já estava precária desde o início do mês de novembro, quando ele foi operado de um hematoma subdural e depois, por decisão familiar e médica, permaneceu hospitalizado devido a uma baixa anêmica, anemia e desidratação, e um quadro de abstinência devido ao vício em álcool. Maradona passou mal pela manhã. Segundo a imprensa argentina, 6 ambulâncias foram chamadas para atender o ex-jogador, mas os médicos não conseguiram salvá-lo. Após a divulgação da notícia da morte de Maradona, fãs foram para a porta do condomínio onde o ex-jogador morava. O mundo acompanhou no dia seguinte, após a sua morte, a despedida de um dos maiores gênios da história do esporte. Se dentro do campo Diego Armando Maradona emocionou uma legião de fãs, o adeus após a morte precoce aos 60 anos não poderia ser diferente. O último ato da brilhante história teve uma multidão reunida, lágrimas e um país inteiro com os olhos no que acontecia na Casa Rosada, no dia 26 de novembro de 2020.